No episódio mais recente do A Casa, sua podcast, recebemos a inspiradora Andresa Giumbelli, profissional que transformou sua trajetória em um verdadeiro exemplo de coragem, resiliência e inovação no setor óptico. Andresa começou sua carreira ainda muito jovem, aos 15 anos, como vendedora em uma ótica. Movida pela paixão, concluiu seus estudos em ótica e optometria e abriu a sua própria ótica, criou um consultório e, em pouco tempo, viu seu negócio crescer e faturar alto, despertando o interesse de outros empresários do ramo. Durante a entrevista, Andresa compartilhou pontos valiosos. A importância de acreditar em si mesmo, começar mesmo diante das dificuldades e não se comparar com outras jornadas. O crescimento está em estruturar a empresa internamente, com processos claros e padrões de qualidade. Andresa fala que o marketing é essencial, mas só gera resultados quando apoiado por uma estrutura sólida e organizada. Com sua história inspiradora e ensinamentos práticos, Andresa mostrou que é possível transformar dificuldades em conquistas e construir um negócio sólido em pouco tempo. Mais do que falar de ótica, ela falou sobre visão empreendedora, disciplina e propósito. Andressa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma trajetória bacana, né? A gente vai falar sobre isso. E a gente conversava nos bastidores, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor da tua história. Como que é acreditar num sonho? Porque muitas vezes quem está assistindo o nosso podcast, né, A Casa é Sua Podcast, a gente fala sobre empreendedorismo e muita gente tem vontade de começar, quer começar, tem uma ideia, mas às vezes não acredita, tem medo. Como é que foi para você, ou o que é para você acreditar num sonho? Como é para mim, como a gente estava comentando, né, sobre ter coragem, eu acho que é essa a principal chave. Quando você tá num ambiente que você não se vê mais naquele ambiente, você quer mudar a tua realidade, você tem um sonho, aí você se compara com o colega, aí você diz, não, mas pra mim não dá, aí começa o vitimismo. Então, assim, eu não acredito nas pessoas, assim, que já começam a colocar obstáculos sem antes tentar. Então, acreditar nos seus sonhos é deixar de se vitimizar e colocar em prática aquilo. Pelo menos assim, o não você já sabe que não tem, mas vai em busca do sim. Então vai lá e tenta e vai dar certo. Se tudo der errado, deu errado. Deu errado, mas e se der certo? Então se der certo, vai dar muito certo. E você vai realizar o seu sonho. Então, e assim, não é só uma questão de realizar um sonho, né? Então, é mudar realmente a realidade da sua vida. Então, como se contentar com aquilo que você tá, será que você quer viver pro resto da vida daquela maneira? Se você não se vê dessa maneira, se você quer aquilo, vai, não tenha medo, né? As pessoas muitas vezes, eu tive muito isso, mas Andresa, e se der errado? Olha, eu conheço fulano que deu errado. E aí você começa a ouvir aquelas pessoas e você começa a paralisar. E você não coloca em prática aquilo que poderia mudar totalmente a sua trajetória. Não avança. É por isso que eu falo, a coragem, é a coragem. E a gente está gravando hoje o podcast, né, de Santa Catarina, da Grande Florianópolis, e a Andresa, ela veio do interior de Santa Catarina, né? Exato. Não tinha, talvez, as condições mais fáceis próximas, né? Eu vim do meio oeste de Santa Catarina, é uma cidade chamada Fraiburgo, e é uma cidade muito pequena e realmente não tinha muitas oportunidades. Tanto que eu vim para cá já com essa ideia de mudar um pouco a realidade, porque eu atendia no meio oeste, assim, na verdade lá na minha cidade mesmo eu não atendia, eu precisava me deslocar para ir atender nas cidades vizinhas, em busca de oportunidades. Que não eram tão vizinhas, né? E não eram tão vizinhas. Falou que levavam 2 horas, 3 horas. 3 horas, 2 horas de viagem. Isso não é nada muito vizinho, né? Não, tinha que acordar às 5 horas da manhã para chegar até o local. Mas, acordar às 5 horas da manhã, mas tá cansado, tá chovendo. Não, tem sol, tá calor. Exato, não. Um dia de calor até que era gostoso, ia viajando feliz, né, assim, recém-formada, aquela energia, mas tinha dias, assim, que eu tava exausta, porque acontecia de eu atender mais, assim, de 30 pacientes no dia, e aí tinha mais 2, 3 horas de viagem naquele dia, pegava um trânsito, pegava uma chuva, chegava muito cansada em casa, e aí no outro dia tudo de novo, viajar mais 2 horas, 3 horas, então começou a ficar inviável ter que continuar morando lá no meio oeste, né?
mas nada disso, né, ele impediu o teu sonho de querer mudar a realidade. E aí tu foi adaptando no meio do caminho, né? Porque às vezes as pessoas começam e aí elas veem dificuldade, vão ter dificuldade, desafios, aí elas... Desiste. Isso, o que você fez, você foi adaptando. Adaptando. Pô, eu quero fazer isso, mas eu preciso ter uma condição melhor, mais favorável. Exato. Não, e assim, eu acredito, né? Cada pessoa ela se apega em algo, né? E eu me apego muito a Deus. E eu acredito que Deus abre espaço para algumas coisas acontecerem, para justamente você entender que, opa, nesse caminho eu não posso seguir. Deixa eu tentar um outro caminho, então. Opa, deu errado de novo. Ah, então é porque eu não posso seguir nesse caminho. Algumas pessoas, elas vê aquele obstáculo e acreditam que, opa, a minha vida é horrível, Deus não me ama, não existe, não é pra mim. E não, talvez é só porque era já um indicativo que você não pode ir para aquele caminho, é outro caminho. E por eu pensar sempre assim, eu sempre fui assim, sempre pensei dessa maneira, a cada obstáculo, eu só entendia que era um aprendizado. Eu não tinha mais que seguir aquele caminho, eu precisava seguir um outro caminho. E assim foi indo, até acertar. Errando até acertar. E o que você fala é muito legal, né? Porque se a gente for ver grandes nomes ali do empreendedorismo mundial, né? Eles falam sobre isso, né? Que, na verdade, na nossa trajetória, né? Os erros são aprendizados. Exato. E normalmente eles vêm no momento em que a gente tem capacidade para poder seguir à frente, né, adiante, mesmo tendo cometido erros, né? E já aconteceu assim, não vou mentir, já aconteceu de existir uma situação muito difícil na minha vida e eu pensar assim, poxa, isso tá muito ruim, eu vou desistir. Mas eu pensava, mas e se eu insistir, eu vou conseguir algo muito grandioso, então vale a pena eu tentar, vale a pena eu continuar. Então eu continuava porque quando você coloca como propósito, quando você coloca um objetivo, e quando você consegue imaginar algo além, isso te dá força. Mas infelizmente algumas pessoas, elas pensam só naquele momento, só naquele problema, não conseguem sair daquela caixinha do problema. E eu pensava, poxa, vou respirar, vou pensar, tirar um pouquinho a minha cabeça desse problema nesse momento e refletir só naquilo que eu quero, que é o meu objetivo. E aí isso me dava força para continuar. Então já aconteceu de eu pensar, não, vou desistir, mas daí eu lembrava do meu objetivo e voltava a lutar. Então, você que está nos acompanhando, perceba, né, que tem um objetivo, ou seja, saber onde você quer chegar, né? E onde a gente quer, e onde as pessoas querem chegar, onde nós queremos chegar, ela é muito particular de cada um, né? É muito particular. Cada uma pessoa quer chegar com um tipo de corpo, de saúde, outra de negócio, outra de bens, outra de família, tem várias situações. Mas uma coisa que você falou que é bem legal e que é certa, né? Se você não souber onde você quer chegar, você nem sabe, né? Se você fracassou ou se você teve êxito. Exato. Você não sabe, eu não sei onde que eu quero chegar. Não sei se você já ouviu casos que existem muitas pessoas que descobrem depois de um tempo que fizeram fortunas, trilharam negócios de muito sucesso, seja na área empresarial, seja no esporte, seja na música, no entretenimento, e achavam que, nunca cheguei lá. Porque não se davam conta que já não tinha alcançado. Exatamente, não tinham definido, não. O que eu quero pra mim, né? Se você não sabe onde você quer chegar, né? Você nunca vai chegar. E tá sempre insatisfeito, né? Então, eu acho assim que é algo meio clichê falar isso, mas a gratidão é algo incrível, porque quando você entende e você tem objetivos, a cada objetivo que você alcança, você agradece aquilo que você conquistou, e a cada gratidão te dá mais força para conseguir ir atrás do próximo passo, porque não existe uma coisa só, não existe um propósito só. E você tem que ter algum motivo. Eu falo que a pessoa ela tem que ter um motivo. Você está lutando por qual motivo? Você está lutando só para ter dinheiro? É só isso que te motiva? Então, você precisa ter um motivo. Eu, por exemplo, o que me motivou, o que me instigou a querer, assim, mais e mais e mais, foi aquilo que eu comentei. A minha vida não era boa
Então eu queria sair muito daquela realidade. Então, como que eu saio dessa realidade? Então, era uma força muito forte dentro de mim que eu quero mudar a minha realidade. Então, isso me deu a força de continuar lutando. Algumas pessoas ganham força depois que ganham filhos, né? Tipo assim, nossa, eu quero mudar a realidade do meu filho, eu quero dar uma vida melhor pro meu filho. Aí começa a trabalhar mais e se dedicar mais. Então, a gente precisa de um motivo. Eu tenho certeza que a pessoa que está empreendendo, se hoje ela se sente desmotivada ou ela se sente... Ai, não é pra mim, não sei o quê. Começa a pensar no maior motivo que você tem de você conquistar aquilo. Vai te dar força naquela mesma hora. Então, se você sabe, né, onde você quer chegar, tem um objetivo, né? E se você tem um motivo forte para não desistir no meio, né? Porque vão ter pedras, vão ter buraco, vão ter várias coisas, né? A estrada, sem sombra de dúvidas, ela não vai ser reta, linda, maravilhosa, né? Vai. Um asfalto. E como é que você criou? Vamos imaginar que... Vamos falar para quem está começando. Como é que você foi criando assim? Como é que você foi percebendo que você precisava ter um motivo, que você precisava saber onde você quer chegar? Como é que você foi despertando para isso? Sendo que a gente conversava também e você comentou que você não tinha muitas pessoas próximas que empreendiam, que tentaram sair de um ponto A para ir para um B, para um C, para um D. A minha referência sobre isso foi no meu trabalho mesmo, no meu primeiro emprego, que eu comentei com você que eu trabalhei como vendedora numa ótica. E o meu chefe era muito, assim, muito religioso, assim, ele era da igreja e a gerente também era da igreja. E na época eu era uma menina, assim, com vários problemas, enfim, financeiro, familiar e tudo mais, totalmente perdida, não tinha perspectiva de nada. E eu lembro que eles me direcionaram, assim, eles me deram um direcionamento. Andresa, você é uma menina bonita, você é uma menina talentosa, fala bem, tem futuro, por que não trilhar um caminho diferente, mudar, fechar esse ciclo ruim que tem, né, de algumas travas aí familiares, por que não mudar esse cenário? E eu lembro que eu via a minha gerente, via o meu chefe, eu dizia, realmente, eu quero ser igual a eles. E aí eu comecei para a igreja, junto com eles, e eu lembro de fazer uma oração, assim, e eu tenho isso muito claro, parece que foi ontem, e pedi, assim, muito forte nessa oração, assim, que eu queria que mudasse mesmo, eu quero algo que mude minha vida, eu quero, não era algo, assim, genérico, era algo, assim, muito pontual. Eu falei, eu quero me formar numa faculdade e eu quero trabalhar no meu negócio. E isso foi uma oração, eu tinha 16 anos. E eu coloquei aquilo como meta. Isso, 16 anos. Depois de você achar que você tinha... Você percebeu hoje, porque na época talvez você não percebia, né? Que você tinha vários desafios, você não tinha um direcionamento, você não tinha um caminho. E o que você acha que fez com que você ouvisse eles? Porque foi muito bacana, né? Louvável a atitude deles. Foi. Como a gente com o podcast. O podcast, ele existe para que nem que toque uma pessoa, 2, 5, 10, 100 Sim. e que possam mudar a realidade delas e empreender, não necessariamente é ter o seu próprio negócio. Existem grandes CEOs de companhia que recebem 50, 100 milhões de dólares por ano, entendeu? Sim. Então você pode ser um grande empreendedor em CNPJs de outros também, não somente no seu, né? E o que você acha por que razão você acha que você deu ouvido a eles? Porque você queria ser igual a eles? Você falou que você queria ser igual a eles, mas você acha que isso era o bastante? Eu acho que eu via, assim, eles e eu via, eu gostava de ver a fé deles, assim, eu vou conseguir, Andresa, você vai conseguir. Eu falava, cara, alguém acredita em mim? Vamos, eu vou conseguir. E aquilo me chegou e eu coloquei isso como meta. E aí, por que continuei me motivando? Porque daí eu entrei naquele curso técnico que a gente tava conversando antes nos bastidores, né? E quando eu me formei e recebi meu primeiro aumento, a minha vida começou a mudar. Você vê que foi um movimento pequeno. Mas eu falei, opa, realmente funciona. Realmente orar e acreditar funciona. Então eu acredito que é você realmente colocar um propósito, acreditar, tentar, batalhar, mesmo passando por dificuldades, entender que vai fazer parte a dificuldade. E aí quando você alcança
aí você fica com vontade de Você ter quer outra mais, meta. né? É. É mais ou menos como exercício físico, né? Isso. Quando você tá parado durante um tempo, você começa, as dores vêm, certo, né? Exato. E o resultado não vem de um dia para o outro. Exato. Mas se você persistir, né, provavelmente vai ter o resultado, né? E veja só que interessante, né? Você teve, na verdade, alguém que, tipo, te guiou e te colocou por um caminho diferente do que talvez eram as pessoas, suas amigas do colégio, por exemplo. Porque isso é uma coisa importante, a influência, né, que as pessoas que nós temos, né, o meio. Quando você começou a falar isso para tuas amigas, o que elas falavam? Nossa, meu meio naquela época, assim, é até vergonhoso falar, assim. Não tem Não, vergonha. é vergonhoso falar, porque assim, naquela época, eu estudava no colégio público e eu saía do meu trabalho e ia pro terceirão, né, ensino médio. Sim. E as minhas amigas na época não falavam nada de empreender, muito menos de Trabalho, estudar, sim. faculdade. Meu ambiente era bem ruim. Ele não era um ambiente onde as meninas estavam pensando em estudar e crescer, né? Então, era bobagem para elas, era algo assim, como sonhadora. Nossa, como a Andresa é sonhadora. E só que eu tinha tanta certeza dentro de mim que eu ficava, deixa elas falarem, né? Eu não me importava, mas eu também não era aquele tipo de menina que estava sempre com elas. Eu era a que ficava fora da caixinha, sempre fui a que ficava um pouco distante, assim, sabe? Nunca consegui encontrar meu grupo. Hoje, adulta, eu tenho um grupo, né? Aham. De pessoas que você acreditam que tem a mesma linha que de façam, pensamento. que façam sentido, né? E aí, você começou a trabalhar como na ótica, né? Na verdade, fazendo consultas. Explica melhor isso. Eu comecei, então, primeiramente, a trabalhar na ótica como vendedora. Certo. Eu tinha 16 anos na época. E eu comecei como vendedora normal, e aí o meu chefe me propôs pagar metade do curso técnico, aí iniciei a parte do curso técnico. O técnico é só para ser técnico da ótica, não tem nada a ver com consulta, Certo. até então. Me formei no técnico, e aí eu pensei, poxa, vamos iniciar uma optometria, que é para fazer avaliação visual. E nisso eu comecei a fazer a faculdade. A faculdade foram mais 5 anos, mas nesse processo de faculdade eu continuei sendo vendedora. Então, eu só deixei de ser vendedora quando eu realmente me formei. Aí, quando eu me formei, na época, o meu chefe era casado com uma optometrista, e aí eu acompanhava ela nos atendimentos, nos primeiros atendimentos. Aí eu passei a assumir os atendimentos dela, porque ela foi atender em outro local, e eu assumi os atendimentos dela, e aí que começou esse processo de sair de Fraiburgo e ia para as cidades vizinhas, que levavam 2 horas de viagem. E aí começou essa rotina de consultas para as outras óticas. Entendi, bacana. Bom, vocês já perceberam que a Andresa tem uma história, né, muito legal e a gente consegue tirar vários ensinamentos. Para que a gente possa ter o nosso podcast, né, a Casa é Sua Podcast, a gente tem os nossos patrocinadores. Carinhosamente, eu batizei o que eu considero mais importante de patrocinador cultural. Por que patrocinador cultural? Como o podcast ele é voltado para o empreendedorismo, para conhecimentos, para dicas, não faz sentido nenhum ter o nosso podcast se não tiver o nosso convidado, né? Então, o nosso convidado a gente considera que é o nosso patrocinador e é a pessoa mais importante do podcast. Por isso que eu quero agradecer bastante a tua presença, Andresa Giumbelli. Isso. A gente vai deixar aqui o contato da Andresa Giumbelli. Ela tem uma ótica e também faz exames que são maravilhosos, que fica ao lado de onde nós gravamos aqui o podcast, fica em São José, Santa Catarina. A gente vai deixar também aqui o contato da ótica. Então, se você estiver precisando, é só com relação à questão visual ou também tem para o sol, estética, tem de tudo? Temos tudo. Nós trabalhamos hoje, na verdade, com a nossa marca própria, a marca Giumbelli.
E nós trabalhamos com óculos de sol, armações de óculos de grau. Aí as lentes nós trabalhamos com a nossa marca própria, mas também trabalhamos com as marcas como Zeiss, Varilux, Royalux. Trabalhamos com todas as marcas também. E aí na parte de baixo então é a ótica, aí o consultório fica na parte superior. Aí eu faço toda a avaliação, exame visual, terapia visual. Aí daqui uns 3 meses nós vamos ter oftalmologia também no consultório, então estamos crescendo. Muito bem, parabéns. Então agradecer a Andresa pela participação, né? O nosso patrocinador mais importante. E os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Group, que vocês já conhecem, né? Que é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Reveste. Tenho certeza que em algum momento você vai precisar de algum dos serviços e dos produtos que as empresas prestam. A gente vai deixar aqui o contato. A gente agradece eles de coração porque os nossos podcasts eles são gravados em espaços deles, né? Aqui em São José, na Grande Florianópolis. A gente também grava em Balneário Camboriú, em São Paulo, na Faria Lima. Então, muito obrigado, Carol Group. E o nosso outro patrocinador é a Inovacom Contabilidade, que inclusive é o escritório de contabilidade da Carol Group. Mandar um abraço para o pessoal lá. Muito obrigado também. A gente vai deixar o contato dos patrocinadores. Mas como nós não estamos aqui para falar de patrocinadores, a gente está para falar sobre conhecimento. Conversando com você, a gente percebe que você começou o negócio do zero, né? E como é que você fez? Preciso de fluxo de caixa, preciso de capital de giro, preciso disso, daquilo, daquele outro. Como que é a tua visão sobre isso? Precisa ter organização. É algo que, inclusive, eu prego muito para os meus mentorados. Muitos chegam para mim assim, Andresa, qual que é a estratégia de marketing? Eu falo, gente, antes de você pensar em marketing, você precisa ter organização. Porque não é só a organização financeira, mas a organização dos processos, que é algo que a gente estava comentando também, porque precisa ter o capital de giro, mas você também precisa fazer o dinheiro entrar para começar a fazer funcionar, né? Para a máquina girar, né? Exato. Então, como que você gera vendas? Então, não é só fazer um marketing se tua casa tá bagunçada. Então, tem que ter essa organização. E a tua equipe é o que vai dar a cara, a primeira atendimento ali. Se você não tá bem estruturado esses processos, esses atendimentos, o lead que chega ali no marketing, até chegar lá na tua ótica, ele vai bater na porta e vai sair correndo, porque você não tem essa organização. Então, é um dinheiro totalmente jogado fora. Então, não adianta você ter um caixa, né, um capital de giro, se você muitas vezes está fazendo uma gestão errada. Aí, esse capital de giro vai se queimar rapidão. Então, eu falo que é muito importante ter esse capital de giro, mas você, primeiro de tudo, tem que ter organização. Para ter uma máquina de vendas, né? Para fazer o giro. Para fazer entrar dinheiro, né? Exato. Que negócio. E quando você busca, a gente comentava, né, que você acha, você falou que você, dos processos. Como que você criou os processos para o teu negócio? Como que é a tua dica sobre criar processos? Porque vamos pensar na G1BL. Entrou um cliente na porta, vocês atenderam, ou veio um cliente, sei lá, um lead, famoso lead que apareceu lá, sei lá, pela internet, tráfego pago, de qualquer forma. Como é que você criou esse processo? Errando. Assim como tudo na minha vida foi errando e entendendo que ao invés de eu reclamar que, opa, isso tá errado, que ódio, isso daqui tá dando errado, isso daqui não é pra mim, isso não funciona. E é o que mais eu vejo os mentorados reclamar hoje em dia é que, isso pra mim não funciona. Aí eu, por quê? Porque eu fiz e testei e não deu certo. Calma, não deu certo porque talvez você fez da maneira errada. Mas você precisa entender o que você fez de errado para poder ajustar o caminho e aí tentar novamente até que você consiga acertar. Acertou, você criou um processo. Você já entendeu qual que é o caminho. Agora você só precisa treinar e direcionar o teu funcionário. Então os processos foram criados errando. Então eu errei na primeira vez, aí isso custou muito dinheiro. Errei na segunda, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou falir em poucos meses de inaugurada a loja. Só que eu não parava de estudar. Os primeiros meses, a cada erro, eu ia lá e eu estudava exatamente aquela minha falha. Meu Deus, eu tô errando nisso, deixa eu estudar. Agora a gente tem
meu Deus, inteligência artificial para nos ajudar, né? Então, não só isso, né? Mentorias e tudo mais. Então, eu busquei mentorias, eu busquei estudar, na época não tinha ainda inteligência artificial. Então, assim, estudava. Daí eu, entendi, é assim que faz. Pronto, identifiquei o erro, ajustei a rota, apliquei, deu certo. Aí agora eu vou criar um passo a passo de como alcançar isso, treinar a minha equipe para que ela só execute da maneira correta. E isso foi em todos os passos. Desde o lead, quando ele chega, como que você converte? Como que você atende esse lead? Como que você convence ele de que você é o melhor? Nessa leilão de preços. Porque tem vários, né, no mercado. Tem vários. E aí, e você tem que mostrar que você tem um diferencial. E aí, como é que você demonstra que você tem um diferencial? Aí o pessoal acha que é só fazer um tráfego pago anunciando o preço. E não é só o preço, porque o lead é um ser humano, né? Uma pessoa. É uma pessoa. E ele tá lá em casa, e ele tá olhando o Instagram, rodando ali, ele tá descansado, e justamente aquilo que ele vinha procurando, porque o algoritmo é muito esperto. Exatamente. Então, ele já vinha procurando, um exame visual. Aí vai aparecer todas as sugestões. E aí aparece um monte de leilão ali de preço. Você e mais vários. Vários. O que na imagem vai chamar a atenção ao ponto da pessoa querer clicar no teu e não no colega? Você precisa ter algo. Então, precisei estudar os primeiros 3 segundos mais importantes, a imagem que mais impacta, as cores mais importantes, o preço importa também, mas não é só a oferta, você também tem que pensar no benefício, porque se tratando de saúde, a pessoa ela tem que pensar assim, esse local tá um preço bom, mas será que não é golpe? Porque a maioria das pessoas pensa, poxa, tá muito barato para ser verdade. Entendi. Então, deixa eu ir lá no perfil para ver quem é essa pessoa, humanizar, mostrar o rosto, mostrar quem vai atender, mostrar quais são os procedimentos, ganhar valor. Aí, se você tá um pouco mais caro do que o colega, a pessoa vai preferir pagar mais caro e fechar contigo porque passou confiança. Porque se tratando de saúde, as pessoas preferem fazer onde elas confiam. E às vezes por poucos reais a mais, e não é muito a mais. Então é aí que tá a estratégia, né? O pessoal acaba pensando só no preço e tráfego pago, aquela coisa engessada, aí não funciona, aí já desisto. Todo o processo do lead, né? A gente fala que o caminho do lead tem que ser impecável. Em que sentido? Desde o primeiro contato que ele vai ter com a imagem que está na oferta, aí ele vai, opa, é isso que eu estou procurando. Aí ele vai investigar para ver quem você é. Nossa, tem essa pessoa, eu gostei dessa pessoa. E é você que faz a oferta? É eu que faço a oferta. É o meu rosto que tá lá. Por quê? Porque a pessoa, ela vai me encontrar quem no consultório? Vai me encontrar. Então, ela precisa saber quem vai fazer a avaliação dela. Só que, claro, eu sei que tem vários donos de ótica e que não tem o optometrista. Por isso que eu acho importante essa parceria. E quem é optometrista, eu falo assim, quem é optometrista e não tem ótica, tá deixando de lado uma oportunidade muito grande, porque você colocar teu rosto ali, você ser o teu próprio influencer, você vai ganhar muito mais do que ficar pagando os outros para divulgar o teu trabalho. Divulga o teu trabalho, mostra o teu trabalho, coloca teu rosto ali. Às vezes o pessoal fica com tanta vergonha e deixa de lado um trabalho incrível. Mas eu nunca consegui aumentar o valor da minha consulta, porque talvez você não está mostrando quem você é. Então, para você poder aumentar o valor da tua consulta, para que as pessoas possam te valorizar, você precisa começar a aparecer e mostrar os teus diferenciais. Porque a culpa, porque isso tem muito na área da optometria, o pessoal, eles culpam o preço muito prostituído, porque o colega está cobrando muito barato. Mas você sabe que isso acontece em todas as áreas, né? Bem-vindo não é só na optometria, não. Exato. Se você é da optometria, com certeza vai assistir a Andresa. Saiba que isso não ocorre somente na optometria. Exato, eu até falei, meu marido é médico e agora tá se formando muitos médicos. E o plantão tá muito barato. E assim, poxa, você tá salvando vidas. Como assim você tá recebendo quase nada? Né? É vidas. Claro. E aí os optometristas estão lá reclamando. Porque a culpa é do colega. Gente, vamos estudar um pouquinho mais o mercado. Não é só a optometria. Inclusive na medicina.
Então, é algo que está na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, esse processo, né, que eu estava comentando, então, aquecer o lead está em você se mostrar e mostrar o caminho, né? Então, ter vídeos, assim, humanizados, mostrando a oferta, mas também mostrando você, mostrando o atendimento, mostrando a localização, porque a localização também a pessoa fica, nossa, pertinho de casa. Que daí tem toda a estratégia de você colocar a localização e tudo mais. E aí entra a parte do passo a passo e processo do atendimento. Que muita gente quer robotizar hoje, né? Ah, vamos robotizar. Ou demora a responder. Ah, desculpa, demora em te responder. Aí não converte os leads, né? As pessoas vão desistindo de agendar a consulta com aquela pessoa porque demorou a responder. Aí a pessoa, nossa, mas eu demorei só 10 minutos. Ou levei meia hora para responder. Não é possível. Mas agora você imagina você ser a pessoa do outro lado que está esperando meia hora. Exato. Como é que você se sente? Exato. Nós somos imediatistas. Nós queremos para hoje. Eu sou uma cliente nós somos empreendedores. A gente vive com pressa. Se alguém manda uma mensagem, a gente quer resolver aquilo na hora. Eu quero resolver isso aqui, papum. E aí você vai lá e coloca um processo na tua empresa e você quer que o teu cliente entenda que você demorou a responder. Aí você fala, a pior resposta que você pode dar é aquela, me desculpa a demora. Eu falo, nossa, você perdeu o lead na hora. Me desculpa a demora. Pronto, você já perdeu aquele cliente. Você pode insistir quantas vezes. Ele já agendou com outro que respondeu muito rápido. Então, se existe um leilão de várias pessoas anunciando a mesma oferta que a tua, e você demorou a responder, ele já fechou com outro que respondeu mais rápido. Então, você tem que ser mais rápido. Então, a dica do processo que eu tenho ali na minha ótica é ter a resposta rápida. Rápida, humanizada, já mostrando todos os benefícios e já dando sugestão ali, ó, já tenho isso daqui disponível para amanhã. Solução. Solução. Que a pessoa quer, na verdade, solução. Solução, exato. Você chegou até aqui, nós temos tudo isso que você quer por apenas tanto valor, né? Você já coloca a oferta. Amanhã. É para agora. E é a solução. A pessoa já fica, pronto, é isso que eu quero. E é aí que gera a minha demanda. A minha demanda vem dessa estratégia. E aí você foi entendendo, né, como é que é esse processo com que o cliente funciona. Porque você falou uma coisa que é muito interessante, né, Andresa? E eu vi um vídeo hoje do Marcos, que foi muito bacana. Me fugiu o nome do sobrenome dele. Ele trabalha com treinamento de alta performance. E ele falou sobre o seguinte, que ele estava numa choperia e eles serviram um chopp para ele que veio mais ou menos a metade de colarinho e a metade era o líquido. Uhum. E ele achava que ele não gosta com tanto colarinho e ele pediu pro próximo ter menos colarinho e que a pessoa respondeu para ele, olha, aqui é dessa forma, é tanto de colarinho e tanto. Aí ele falou, mas é que eu prefiro de outra forma, não tem como não. Aqui o chopp é servido dessa forma porque senão está errado. Uma reflexão, né? Muitas vezes nós queremos vender, né, o que nós queremos e não o que o cliente quer comprar. Não estamos até nem falando, vai ter a teoria que tem que ter muito colarinho, pouco colarinho, você que entende de chopp, mas é sobre o atendimento, né? Nossa, você falou algo que eu falo muito, muito, muito para os meus mentorados. Eles querem uma receita de bolo. Não existe um passo a passo. Vamos vender um passo a passo de como vender. Existe um passo a passo estratégico, mas a principal dica, é a escuta ativa. Primeiro de tudo, você tem que entender a dor principal do teu cliente. O que ele quer? O que ele quer? Como que você vai solucionar o problema dele se você está pensando lá naquela resposta pronta? E se tratando de ótica, tem várias áreas, tem várias etapas, né? E cada cliente ele tem uma dor diferente. Tem aquele que a lente riscou muito rápido, não adaptou a última vez com multifocal. Tem aquele cliente que comprou uma armação e se arrependeu logo depois. Então, cada um vem com uma história de alguma frustração. E essa é uma dor. E aí você vai lá e não faz anamnese nenhuma, você não pergunta nada, você mal conversa com o teu cliente e você já começa a explicar sobre as tecnologias da lente. Primeiro que o cliente ele só quer que você resolva o problema dele, ele não quer aprender
da onde que foi criada a marca e quantas camadas. Às vezes o pessoal, eu falo assim, às vezes vocês são tão técnicos que vocês perdem a venda por ser perfeita demais. Porque vocês estão ali falando sobre toda a tecnologia da lente e em nenhum momento chegou aquele momento de falar assim, a solução do teu problema é essa. Não entregou a solução. Eu tenho uma teoria boa sobre isso. Temos uma barata aqui. Aí eu vou buscar uma bazuca para matar a barata. Buscar a bazuca, demora, mirar, até tirar a barata já. Agora eu tô com a barata aqui, pum, dei um peteleco nela, pronto. Exato. Que é o ouvir, né? Exato. Que essa questão, né, que você falou do treinamento do comercial é uma questão que eu acho que é bem comum nas mais diversas áreas, né? As pessoas, elas pensam que porque elas têm mais conhecimento e realmente elas normalmente têm na área, elas vão vender o que elas querem. Elas até vão às vezes, mas elas vão perder muitas, né? Porque se elas venderem o que o cliente quer, Exato. vai ser muito mais fácil. Exato. Vai ser muito mais rápido, vai ter muito menos reclamação, vai ter muito menos cliente satisfeito, vai ter muito mais indicação. Exato. O porquê que hoje a Giumbelli, em 2 anos, ela tem essa estabilidade financeira, né? Assim, a gente nunca precisou fazer um empréstimo, né? Eu conheço várias óticas que recém abriram e já estão afundadas em empréstimos e uma bola de neve. E porque é aquilo que nós comentamos no início. Nós mal iniciamos, eu já errei e já comecei, vamos ajustar essa rota aqui para poder trazer vendas e nós ter esse fluxo entrando. Só que para ter esse fluxo entrando, eu preciso que essas estratégias funcionem da maneira mais eficaz. Então, foi desenvolvendo os processos, os atendimentos e foi dado muito treinamento para a minha equipe para que eles entendam que aquele cliente que quer uma coisa, às vezes é o mesmo grau do outro cliente, mas não vai ser o mesmo produto, porque vai depender daquilo que o cliente quer. Aí, eu falei isso um tempo atrás nas minhas redes sociais sobre vender um óculos só para perto, que é um tabu na nossa área. Não, mas se existe aquela lente office, tem a lente multifocal, tem a lente... Como que você me oferece uma lente só para perto? Como assim? Eu não concordo, eu não faço isso na minha ótica. E aí que tá aquela questão da mentalidade do empreendedor, é aquela coisa engessada, eu vou fazer aquilo que eu acho que é o melhor. Tá, mas às vezes o melhor para o cliente é a lente só para perto, é aquela coisa da barata, às vezes era só ter feito isso daqui, né? Então eu tenho vários clientes, hoje nós temos um nível de adaptação de 98% na minha ótica. Por que tanta gente se adapta? Em outras óticas, o pessoal, a frase mais comum é: você precisa insistir, é normal sentir isso. Insista, com o tempo você vai adaptando. Eu tenho certeza que alguém vai se identificar aqui. Vai forçando aí que uma hora você adapta. Não existe isso. Não existe força que você se adapta. Alguma parte, alguma etapa não ficou bem ajustada. Tá errada. Provavelmente por falta de escuta ativa. Às vezes a lente custou 5 mil reais, 10 mil reais, uma lente de todas as tecnologias possíveis, mas talvez não atendeu exatamente aquilo que você precisava para o teu dia a dia. Então, às vezes uma lente de 100 reais era o que resolvia teu problema. Então, eu falo muito isso para os meus mentorados. Entrega aquilo de acordo com o que o cliente está falando, escuta o que ele está dizendo e você vai, com o teu conhecimento técnico, Claro. Entender qual é a melhor opção para ele. Agora, aí você vai direcionar. A melhor opção para você é essa, por causa disso, daquilo, devido à tua rotina ser assim, assim, assado. Você não vai explicar que a lente veio não sei de onde, que as camadas são isso, que isso não é o que importa. Ele quer que você só fale os benefícios da lente, o que isso vai impactar no dia a dia dele. Dele, né? Dele. Ele tá preocupado com ele. Com ele. Não com os outros, não com a melhor tecnologia, não com... Aí, o que acontece? O pessoal fala, tá, mas eu expliquei tudo, meu cliente foi embora, foi fazer outros orçamentos, eu não sei o que mais que eu entrego. É isso. Às vezes o cliente vai pagar mais caro para quem entender o que ele quer. Se ele perceber que, nossa, era isso mesmo que eu queria, pela primeira vez alguém entendeu o que eu queria, ele vai pagar o preço que for naquela ótica. Aqui a gente vende preços mais altos do que a nossa concorrência aqui na rua, que você sabe que tem muitas óticas aqui nessa rua. E a gente vende mais altos valores porque as pessoas entendem que nós
entregamos a solução. E é isso que elas pagam, né? E é isso que elas pagam. O podcast está excelente, né? A gente teve vários insights, tenho certeza que você que nos acompanhou vai voltar ali, vai fazer várias anotações, mas está chegando no final. Eu sempre deixo para o final, Andresa, a parte que eu considero mais importante, que são as dicas pessoais do empreendedor, porque eu deixo para o final. Porque eu valorizo quem realmente nos acompanha, né? Nos assiste. Então eu vou te pedir 2 dicas. Uma primeira é para aquela pessoa que está começando ou está com medo, começo, não começo. E a segunda é para aquela pessoa que já está, de alguma forma, empreendendo, desenvolvendo, buscando se aperfeiçoar na carreira, mas que está desmotivada ou que acha que não dá certo, que para ela não funciona. Vamos começar pelo primeiro, que é a pessoa que quer começar, mas será que eu vou? Tô com medo. Então, a primeira dica para aquele que vai começar, com certeza, é a coragem. E organização, que não podia faltar, porque você precisa fazer um plano, um planejamento estratégico, com certeza. Eu acho que... Não acho legal falar a palavra acho. Eu tenho certeza que aquilo que fez eu já começar engrenando, já começar dando certo, foi porque eu fiz um estudo e um planejamento estratégico antes. Então, se você está pensando em empreender, faça essa organização, faça esse planejamento estratégico, já pensa nos teus valores, aquilo que você não abre mão, estuda sobre pessoas, estuda sobre o teu mercado, analisa seus concorrentes, deixa tudo isso bem alinhado e tenha coragem, vai dar certo, acredita no teu potencial. Show de bola. E o segundo é para a pessoa que já está ou empreendendo, tem um negócio, está empreendendo numa carreira em companhias, grandes companhias. Que dica que você dá para esse tipo de pessoa, mais que às vezes não está com aquele ânimo e com aquela motivação, ou pensa que não está conseguindo ter o resultado que gostaria? Aprendi recentemente sobre o ócio criativo, né? Que é quando você precisa, às vezes, sair daquele caos para poder fazer algo que é para você, e a nossa cabeça, né, nossa mente, ela para de pensar em estratégias, pensar em coisas boas, quando tá com muita informação, muita ansiedade, começa a bloquear. Então, sai um pouquinho daquele cenário ruim, vai fazer algo, vai ficar com a família, vai para a praia, vai fazer algo que gosta, que vai limpar a mente, vai vir uma solução nesse momento de reflexão. E nesse momento, o que eu sempre sugiro é não desistir, porque muitas vezes, e eu li muito sobre isso, por isso que é algo que me motiva, e eu acredito que vai motivar a pessoa que vai estar do outro lado, que eu sei que tem vários empreendimentos que tinha tudo para dar certo, que queriam ser excelentes, mas a pessoa desistiu antes da hora porque achou que não estava dando certo nos primeiros anos. Então, se você é aquela pessoa que está nos primeiros anos e está passando por dificuldade, não desista. Faz parte do processo ter essa dificuldade. Eu li muito sobre isso, eu estou nos meus primeiros 2 anos, eu passo por dificuldade ainda. Só que eu acredito tanto no propósito, que é aquilo que nós estávamos conversando, que pensar que vários empreendimentos desistiram antes do tempo, eu não quero fazer parte dessa estatística. Muito bom, excelente. Agradecer de novo aí tua presença, Andresa, e deixar aberto aí se quiser falar mais algo para a nossa audiência. Vou convidar todos a me seguir, né, nas minhas redes sociais. Hoje eu tenho 3 redes sociais. Eu tenho a minha rede social que é para donos de ótica, que é a Andresa Giumbelli. E aí eu tenho a minha ótica, que é a Ótica Giumbelli. E tenho também o meu consultório, que é Andresa Giumbelli, optometrista. Então, convido todos a me seguir e desejar boa sorte a todos e continuar seguindo esse podcast maravilhoso que tem tudo a agregar no dia a dia de vocês. Obrigado.